Gênesis 6, verso de número 13, quem achou diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. 1, 2, 3, todos juntos, vamos lá? 1, 2, 3. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Oremos. Eterno Deus, amado Pai, neste momento irei ministrar a tua santa e poderosa palavra. Importa que eu diminua e o Senhor cresça. Importa que a tua palavra, meu Pai querido, fale conosco nesta maneira, da maneira que tu bem queres que ela seja revelada a nós. E que nesta manhã, Pai querido, nós saiamos aqui com a mente mudada, com a metanoia, não feita pela persuasão humana, que é a minha pessoa, mas feita pela persuasão amorosa do seu Santo Espírito. Faça morada em nós, que nada e ninguém vai ser impedimento para que a tua palavra produza o resultado para o qual vai ser enviada nessa manhã, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glorificando ao Senhor, podeis assentar. O tema dessa manhã, da mensagem dessa manhã é como lidar com as tragédias. Como lidar com as tragédias. Essa mensagem não é uma mensagem aleatória, mas é uma mensagem de um contexto a qual nós estamos enfrentando por esses dias nessa nação. Peguei como base e como texto-chave a passagem que fala do dilúvio. Dilúvio esse que aconteceu pelo pecado envolvido no mundo. Tamanha era o pecado, a sodomia, tamanha era a podridão que estava acontecendo, que Deus resolveu acabar com a raça humana. Ou boa parte, ou 99,9% dos seres vivos, tudo tinha fôlego, seres humanos ou não. E Deus, ele prepara um homem chamado Noé, que diz a palavra que ele era um homem justo diante de Deus. E fala para Noé construir o quê? Uma arca. E essa arca viria ao encontro da arca os animais, macho e fêmea de cada espécie. Era para vir junto com Noé os seus filhos, as mulheres dos seus filhos e assim por diante, a sua família. E durante um bom tempo ele começou a construir aquela arca. E ele era escarneado, era um escárnio para a sociedade daquele momento. Ele era um ato de zombaria. Sabe por quê? Porque naquela época não havia chovido ainda. A terra, ele era regado pelo orvalho que saía da terra. Como construir uma arca gigantesca, sendo que nem chuva tem? Passou-se o tempo, construiu a arca, até o dia que caiu a primeira gota, e durante 40 dias e 40 noites, choveu como nunca. A gente vê em São Paulo, meus irmãos, às vezes quando dá uma chuva de meia hora, o que acontece? Não enche as marginais, já é um transtorno. Essa semana nós tivemos uma chuva severa aqui. Imagine 40 dias e 40 noites uma chuva torrencial. Diz que morreu todos os seres vivos que tinham na terra. Sobreviveu todos aqueles que estavam na arca de Noé. Uma tragédia, algo inimaginável aconteceu. E é interessante que nas culturas do mundo inteiro, asiáticas, orientais, africanas, existe um conto que houve um dilúvio muito grande. Eles não sabem falar se foi Noé. Os cristãos sabem que foi a arca de Noé, sabe que houve um dilúvio dado por Deus. O outro sabe que teve um grande dilúvio. Então hoje em dia, em grandes montanhas, se acham espinhos de peixes cravados nas rochas, fósseis, como um grande dilúvio aconteceu. Só que Deus fez uma promessa a Noé, fez uma promessa a nós, que jamais
na história do planeta Terra haveria novamente um dilúvio. E como sinal de aliança, o que ele fez como sinal de aliança? O arco-íris. Toda vez que nós vemos o arco-íris no céu, é sinal da aliança que Deus fez com Noé e conosco. Amém? Fato é, filhos, que tragédias acontecem. E a tragédia que aconteceu essa semana na cidade de Brumadinho, Minas Gerais, é daquelas tragédias sem precedentes. Por que é uma tragédia sem precedentes? 3 anos atrás nós tivemos uma calamidade, outra tragédia semelhante, que foi de Mariana, a qual milhões e milhões de metros cúbicos de dejeitos, e quando a gente vê aquela massa, aquilo não é barro, meus irmãos, aquilo dali são lixos minerais, extremamente nocivos à vida humana. A tragédia é muito maior do que a gente imagina, por quê? Porque isso pendura durante anos ou décadas, porque esses dejeitos, eles entram na terra, no lençol freático, e eles contaminam o quê? Os alimentos. Esses alimentos sendo consumidos, ele pode ocasionar muito câncer em muitas pessoas. A tragédia já é imensa pelo olhar, de saber que são mais de 200 pessoas que estão embaixo daquele lodo. Ontem, eu estava ouvindo hoje pela manhã, vindo para cá, e o repórter até um pouco emocionado falando, entrevistando um bombeiro civil, e eles chegaram numa região e tinha uma família, e tinha alguns entes queridos que estavam subterrados naquele local, e um específico, eles estavam muito agoniados, não sabiam se estavam ou não estavam, e a própria família estava cavocando, né? Porque aqueles dejetos, meus irmãos, aquela massa, ela petrifica, ela fica como um barro muito sólido. E eles se compadeceram e também ajudaram a abrir buraco. Foram achar a pessoa a 400 metros de profundidade. A tragédia é imensa, meus irmãos. É algo inimaginável que uma empresa com potencial da Vale, uma multinacional que tem faturamento de bilhões por ano, não são milhões, são bilhões por ano, negligencia ao ponto de deixar que uma segunda vez aconteça. Aí vem o CEO, o diretor dessa empresa falando que eles fizeram de tudo. Mentira, ele está mentindo, porque se fizesse de tudo para manter-se a segurança, não aconteceria o que aconteceu. Como você colocar refeitórios e a parte administrativa debaixo da barragem? Isso é um erro, meus queridos, infantil. Por que não coloca acima da barragem? 70% das pessoas que morreram foram funcionários da Vale, que prestavam serviço para a Vale. Não tem desculpa, é a ganância, meus irmãos, é a ganância de o ter. Eu tenho bilhões, mas eu não posso separar esses bilhões para dar uma segurança para os meus funcionários, para que eles estão ao redor. Meus queridos, é uma daquelas tragédias que a gente vai, daqui 20 anos vai estar falando, daqui 30 anos estaremos falando e sofrendo as consequências em cima disso. A pergunta que se faz essa manhã é como nós podemos lidar com as tragédias. Primeiro, nós temos que ter a consciência que tragédias acontecem para muitas pessoas. Mateus, capítulo de número 5, verso de número 44 ao verso de número 45, diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que os maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem.
Perdão, filhos. Vamos ler Provérbios 18, 9. E depois nós vamos ler esse verso, amém? Provérbios 18, 9. Olha esse verso, esse provérbio. Também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Também o negligente na sua obra, aquele que é negligente em fazer algo de uma forma relapsa, relaxada, ele é o companheiro daquele que desperdiça. Vamos lá de novo, Mateus capítulo número 5, 44 e 45. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldiz, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que estás nos céus, porque faz o seu sol se levante sobre os maus e bons, e sobre a chuva desça sobre os justos e injustos. Tragédias acontecem para muitos, tragédias acontecem. Na vida humana a gente já viu quantas tragédias. Se a gente sabe que tragédias acontecem, a primeira coisa que nós devemos fazer é saber prevenir para que não aconteça alguma tragédia conosco. Existem tragédias que estão fora do nosso alcance, como este, né? A pessoa estava lá numa pousada, passando uns dias e de repente foi enterrado vivo praticamente. Agora tem tragédias que são anunciadas, e nessa tragédia, no âmbito do empresário, da empresa, do governo estadual, federal, municipal, tem todo mundo a parcela de culpa nisso. É algo previsto, mesmo que a probabilidade era 1%, mas tinha 1% de probabilidade de que acontecesse isso. Agora eu quero trazer para o nosso contexto. Antes que aconteça uma tragédia na nossa vida, é necessário a gente prevenir isso. É ou não é? Quando nós mudamos aqui para a igreja, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi fazer toda a parte elétrica novamente. Não é isso, Danilo? A parte elétrica aqui estava um caos. Estava ou não estava? Gastamos um dinheiro, não foi baixo, foi um dinheiro alto. Ah, pastor, mas elétrica nem aparece. Está por cima de tudo. Não é? Quantos ar-condicionado nós temos? Lâmpadas nós temos? Aqui o Pedro, que é engenheiro elétrico, sabe muito mais. Prevenção. Vamos fazer tudo novo. Antes de fazer tudo, vamos fazer a parte elétrica da igreja. Prevenção. Se não fazemos e não tomamos as medidas cabíveis, não era nem exigência de imobiliária, realmente para prevenir. Se a gente não faz isso, coloca ar-condicionado, coloca muitas lâmpadas, som e assim por diante, e pega fogo em tudo naquilo. Foi o diabo? Hein, meus queridos? Não. Aconteceu um episódio lá na fábrica. Atrás da fábrica tinha um morro gigante. E chegou o construtor, a qual havia construído a fábrica, que constrói vários galpões. Ele precisava colocar terra em outro terreno lá perto. E ele fez a proposta de tirar a terra dali para colocar a terra acolá. Pagamos uma parte. Saíram mais de 100 caminhões de terra. Só que quando começou a tirar, do lado esquerdo do morro, havia 2 casas com 2 famílias. E tiramos um tanto que podia, e a família falou que estava tremendo a casa delas. E aí para com tudo, não mexe mais com nada. Vamos lá ver. E aí quando nós fomos ver, meus queridos, o tiro saiu pela culatra. Porque ao tirar aquela montanha de terra, nós teríamos que fazer um muro de arrimo
de fora a fora. Sabe qual é o custo de fazer um muro de arrimo daquele tamanho? Mais de 100 mil reais. O que nós fizemos, meus queridos? Nós compramos um terreno no bairro próximo, construímos 2 casas e tiramos a família de lá. Tínhamos condições financeiras para tal? Não, o dinheiro que a gente tinha de capital de giro, a gente colocou todo lá, ficamos zerados. Mas por quê? Para prevenir. Imagine, meus queridos, se a gente não faz nada, e na época de chuva seguinte, as caias de morano e mata crianças e famílias. Pastor Alcova estaria onde nesse momento? Ah, mas não vai dar nada. Ah, não tem problema nenhum. Tem problema sim, meus irmãos. Se a gente não prevenir, a gente se torna conivente com a tragédia. Filhos, eduque seus filhos no Evangelho. Não negligencie a educação, porque você pode sofrer muito lá na frente. Tem uma frase que fala assim: faça seus filhos chorar hoje para você não chorar amanhã. E é pura verdade. Não negligencie a educação dos seus filhos. Não podemos negligenciar a educação dos nossos filhos. Tem muitos pais chorando hoje porque negligenciaram lá atrás. Prevenção. Temos que ser responsáveis. Temos que compreender também que tragédias acontecem para bons e maus. Não foi isso que nós lemos em Mateus, que o sol e a chuva aparecem para os bons e maus? Quando a gente vê uma tragédia como essa, a gente logo fala: foi um juízo de Deus, Meus irmãos, não que não tenha situações que é juízo de Deus, não é isso que eu estou falando. O caso clássico do dilúvio foi um juízo de Deus. Mas juízos como esse, morreram crentes e não crentes. Certamente tinha pastor ali, certamente tinha o servo de Deus ali. Dos testemunhos de uma das mulheres, falando que a sogra dela era sogra ou amiga, enfim, era cozinheira em uma das pousadas, e pela manhã ela havia enviado uma mensagem. Essa sogra havia mandado uma mensagem com um verso bíblico, falando para perseverar em oração, para estar firmes. Quantos crentes que estão ali debaixo? E nós vamos falar que aquele crente estava em pecado porque está ali embaixo? Não, claro que não. Acontecem, meus filhos, ocorrem. Agora é o seguinte: se acontece conosco, nós temos que estar preparados. E sabe que nós temos que estar preparados primordialmente com a morte. Tem crente que tem medo de morrer. Tem crente que tem medo de morrer. Eu não vou fazer essa pergunta aqui, ok, meus queridos? Ah, pastor, mas filho, se minha fé está em Cristo, se a palavra fala que eu passei da morte para a vida, que a eternidade está às portas para a minha vida, que é uma eternidade de glória, por que temer? Ai, pastor, mas vai que eu morro com um trem que passou em cima de mim e me partiu em pedacinhos. Meus filhos, os modos operantes a qual eu vou ser morto, eu não pouco me importa, né? Porque alma e espírito não se reparte ao meio, né? Não tem como dividi-lo. Quando eu estou firmado em Cristo, por isso que eu tenho que estar firmado em Cristo. Quando eu tenho consciência da minha salvação, da minha intimidade com Deus, e não temo a morte, ainda que a tragédia venha ao meu alcance, eu louvarei ao Senhor da minha salvação. Mas foi um ente querido que foi. Se eu tenho a consciência da eternidade, eu sei que eu vou encontrar aquele ente querido na eternidade.
Filhos, a gente tem que estar preparado para isso. Nem sempre nós teremos os nossos ao nosso lado. E crente não pode ser circunstancial. Crente, ele tem que passar por isso. Crente, ele tem que passar pelas montanhas e vales, louvando e bendizendo ao Senhor. Não é para não ficar chocado e triste. A irmã Márcia tem parente que mora lá em Brumadinho, não é isso, irmã Márcia? Justamente perto de onde ocorreu a tragédia. É entristecer? Claro que temos que entristecer, meus irmãos. Claro que a gente tem que ficar triste. E dentro disso, o que eu aprendo também, numa tragédia como essa, é que nessas condições e nessas tragédias eu tenho que ter compaixão. Romanos, capítulo número 12, verso de número 15. Olha o que a palavra nos diz. Romanos 12, verso de número 15. Os irmãos tiverem dificuldade aqui no telão. Amém? Alegrai-vos com que se alegram, e chorai com os que choram. Nós não podemos ficar alheios às tragédias. Pastor, mas o que eu vou fazer? Brumadinho está tão distante daqui. Primeira coisa que nós devemos fazer é orar, interceder pelos familiares que perderam seus entes queridos. A cada número que nós vemos de morto, é uma mãe, é um pai que perdeu um filho, é um esposo que perdeu a sua esposa. Ontem eu vi um esposo chorando, quando chegou em casa, a filhinha de 4 anos perguntando da mãe funcionário da Vale. A cada número ali é uma família, a cada número que está ali, eu não posso dormir em paz sabendo de um negócio desse e não interceder numa situação dessa. É se voluntariar como igreja e ajudar com os mantimentos, com água, o que for necessário para ajudar, se necessário for. Se uma tragédia, Deus livre e guarde, mas acontece algo parecido com esse aqui no Perialto, não tem barragem, mas acontece uma tragédia. Qual é o papel de nós como igreja? É ficar dentro aqui? Ou é acolher todo mundo? Ou é abrir as portas para acolher as pessoas? Nós não temos o direito, como servo de Deus, nos tornar alheio ao sofrimento dos outros, meus queridos. É chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Por isso eu fico tão triste, tão angustiado com a teologia da prosperidade, aonde é tratado o crente como um rei, aonde é tratado o crente como uma criança mimada, a qual tem que pedir para o pai, e o pai tem que conceder, senão ele fica bravo, marrento. Existe hoje coaching, sabe o que é coaching? Coaching são pessoas que instruem as outras, são gurus, e tem muitos coaches da vida financeira que vai fazer a pessoa enricar. Quantos vídeos você vai ver no YouTube, aparece um camarada, olha, eu vou fazer você ficar rico, agora você vai ficar rico para você ter tudo que você queira ter, você vai ter, o carro que você imagina, a casa que você imagina, e as pessoas entram dentro disso. Meus queridos, não me assusta muito ver pessoas que não têm o evangelho dentro de si, se almejar por mamon, né? Querer as coisas dessa vida. Meus queridos, dinheiro não é pecado, o pecado é o amor a esse dinheiro. Agora o que me assusta demais é ver crente orando a Deus para ter um iate, orando a Deus porque precisa daquele carro zero, e arruma 1001 desculpas perante o céu para falar que aquele carro novo ele precisa mostrar para todos que ele é servo do Deus Altíssimo, e Deus vai colocar ele como cabeça e não como cauda. Ele arruma tudo quanto é versículos absurdos, fora do contexto, para justificar o injustificável. Como eu, como servo de Deus, sabendo que tem irmãos meus na fé, irmãos meus que não são da fé, mas são irmãos em Cristo, a semelhança do Deus Pai, que estão a 400 metros embaixo de um lodo morto, com a família inteira.
e ficar pedindo para Deus, fazendo uma oração como essa. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender isso. Nós fomos chamados para estender a mão, para chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Compaixão. Não adianta também nós nos compadecermos pelos irmãos lá de Brumadinho e se esquecer do parente que mora do lado da nossa casa, do nosso vizinho do lado esquerdo, do lado direito que está passando fome. A hipocrisia da nossa parte. Se a gente não fizer o que nós precisamos fazer como igreja, como servos de Deus. Quem está entendendo isso? Pode glorificar a Deus por isso, meus queridos? Pode, vocês podem cair a ficha, como diria antigamente. Se nós vivermos uma vida alheia a isso, nós pagaremos um sério preço diante de Deus. Deus não tolera o egoísmo, Deus não tolera o egocentrismo, Deus não tolera. Você tem um olhar para a aflição do outro, um olhar de juízo, é que eles mereciam isso mesmo. Eu fiquei, quando eu soube dessa tragédia, meus irmãos, a gente fica meio impaciente, você fica, né, aí você fica sabendo das histórias, é impossível a gente não se doer, é impossível a gente não cair em si, Senhor, me perdoa, porque esse dia eu estava reclamando porque tinha bife e não tinha o que eu queria para comer, Senhor, me perdoa porque eu reclamei que tinha ovo para comer. Meus queridos, a gente precisa se converter. Quarto e último, Tiago, capítulo de número 4, verso de número 14. Se depois der para vocês aí na mídia, colocar a letra em branco, fica mais fácil para enxergar, assim não enxerga. Amém? Dá uma olhadinha aí, muda depois o fundo. Aí de trás dá para enxergar? Difícil, né? Eles vão mudar, vocês vão ver como vai dar para enxergar. Agora dá mais, aí, viu? Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é um vapor que aparece por um tempo e depois desvanece. Sabe uma das coisas que eu aprendo muito em tragédias? Eu aprendo que eu posso perder alguém que eu amo demais no segundo. Sabe aquela situação que você fala assim, não, amanhã eu resolvo? Você tem uma pendência com alguém, você sabe que tem que conversar com essa pessoa para entrar num acordo. Tem situações da minha vida e pessoas, graças ao bom Deus, eu já resolvi, eu já fui em encontro, já falei, já disse. Às vezes não quer contato comigo, mas aí já fez a nossa parte. Não é isso que eu estou falando. Mas quando você sabe que você tem que resolver, você vai protelando, você vai deixando, depois eu resolvo, amanhã eu resolvo isso, aquela pendência no coração, aquela pendência sobre o perdão, sobre aquele ente querido, sobre aquela amizade, a gente vai deixando a vida passar, até que a tragédia vem e acaba com tudo. Meus filhos, depois que morreu, não adianta ir lá no velório chorar. Não tem como. Tem coisas que a gente vai protelando que se tornam tragédias em nossa vida. Isso sem falar que o morto pode ser eu. Não é? Então o dia para a gente se reconciliar com Deus, o dia para a gente resolver nossas pendências, se chama o dia chamado hoje. É hoje, meu irmão, não é amanhã não. Não é amanhã. No decorrer da minha vida pastoral, meus irmãos, eu já vi de tudo que você possa imaginar, e eu sei que vou ver ainda mais. E a coisa mais difícil que tem, meus irmãos, é ver filhos no leito de morte ou em velório, chorando, agonizando,
porque não reconciliou com seu pai ou sua mãe que morreu. Ah, meus queridos, já vi isso. É uma agonia na alma aquilo. Eu poderia ter feito e não fiz. Eu tinha que ter resolvido, e por que eu não resolvi? Pais que perdem seus filhos e filhos que perdem seus pais. Quantas tragédias que a gente vê, meus queridos. O Evangelho nos ensina a resolver nosso dia como se fosse o último dia da nossa vida, para viver o dia o seu bem e o seu mal. O Evangelho nos ensina a caminhar todo dia como um presente de Deus. O passado passou, o futuro a Deus pertence, mas o presente é o presente de Deus. A gente fica brincando com a nossa salvação. A gente se torna turista no reino de Deus. Nós temos ouvido mensagens de conversão para a nossa alma. Temos ouvido da parte de Deus a repreensão, a exortação. Sabemos onde temos que melhorar, mas a gente fica protelando para o dia da manhã. A tragédia pode vir ao nosso encontro, aí não tem mais jeito, meus irmãos. E dura coisa é morrer sem a salvação em Cristo Jesus. As pessoas brincam com o inferno. Eu não gosto de falar de inferno nem de diabo para não dar ibope para eles, mas é fato que o inferno existe. E o Espírito Santo testifica em nossa vida, na onde nós devemos melhorar. Ou você tem a certeza, se você morrer hoje, para onde você vai? A gente fica brincando com o mundo espiritual, meus irmãos. A gente nos torna com a consciência do Highlander. Quem é mais antigo sabe disso, filme do Highlander, que não morria. Só morria quando cortava a cabeça. Tinha cara que tinha 800 anos. Tem uma mensagem bem que se chama Síndrome de Highlander. Vai lá no YouTube e ouça. A gente acha que vai ser eterno, mas a gente acha que nunca a tragédia vai vir ao nosso encontro. E a gente vai protelando. A gente vai deixando para amanhã. A gente vai, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E Deus nos chama hoje. Deus nos chama no dia chamado hoje. Para cair em si. Se coloque em pé nesse instante. O irmão Silas é bombeiro civil, né, Silas? E o Silas já participou da ajuda de algumas tragédias, né, Silas? E ele sabe o que eu estou falando. Dura coisa é ver o pranto de uma mãe que perdeu o seu filho em uma tragédia. Ah, meus queridos, aquilo dói na alma. Dói na alma. A gente foi chamado para servir ao Senhor Jesus Cristo, para ter essa mudança de vida todos os dias. Feche os olhos. Eterno Deus, eis aqui os teus filhos, e eu me incluo nessa, Pai amado. Pai, muda a nossa vida, o que tiver que mudar, muda a nossa mente, os conceitos. Nós deixamos de ser, meu Pai, egoístas, que nós deixamos de ser egocentristas, que deixamos de ser, meu Pai querido, homens e mulheres que se importam somente com eu, ou no máximo com os filhos, as filhas. Pai, que nós venhamos olhar para o sofrimento do outro e se lamentar pelas tragédias que acontecem. Como igreja do Senhor, nós intercedemos por esses entes queridos, essas pessoas que perderam seus entes queridos numa tragédia sem precedente como essa. Ah, Pai, quanto choro, quanta dor, quanto sofrimento, quanto aperto no peito, Senhor, quanta nó na garganta.
Ah, Pai querido, tem pessoas que perderam todos os familiares, ficaram órfãos neste mundo. Ah, Pai querido, vá ao encontro, Senhor. Vá ao encontro deles. Tu és o Deus que consola, que no meio dessa tragédia eles possam ter um encontro contigo. O Senhor coloca no coraçãozinho deles que existe uma eternidade. Grande parte deles estão na eternidade de glória contigo. Pai querido, tem misericórdia dessa nação, tem misericórdia desse Brasil, tem misericórdia dos governantes, tem misericórdia, Senhor, dos empresários, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós, que aprendemos a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, meus queridos.